Somos criaturas de Deus Pai, todos erguei a voz cantai, aleluia, aleluia. O soberano refugio, como em prata reluzir, alouvai-o, aleluia, aleluia, aleluia. Tua água pura borbulhar, em melodias vem cantar, aleluia, aleluia. Do fogo vivo aquecedor, infunde todos nova dor, alouvai-o, aleluia, aleluia, aleluia. Terra que a todos dá vigor, bem forte entoa o teu louvor, aleluia, aleluia. Frutos e flores juntos dai, a glória a Deus, Senhor e Pai, alouvai-o, aleluia, aleluia, aleluia. Filhos e filhas do Senhor, vinde adorá-lo com fervor, aleluia, aleluia. Dai glória ao Filho, glória ao Pai, ao Santo Espírito louvai, alouvai-o, aleluia, aleluia, Dando prosseguimento ao nosso estudo, meditação no livro de Provérbios, nós vamos meditar em 2 provérbios. Nós vamos meditar no Provérbios, no capítulo 18, o 22, e no 19, o 14, que diz assim: quem encontra uma esposa, encontra algo excelente, recebeu uma bênção do Senhor, que é o 18, 22. No 19, casas e riquezas herdam-se dos pais, mas a esposa prudente vem do Senhor. Então, no livro de Provérbios, um dos assuntos que é muito tratado, em vários deles, está relacionado ao casamento, a esposa, o marido e a vida conjugal. Provérbios nos apresenta que o casamento é um dos maiores presentes dados por Deus ao ser humano, e que a sociedade humana existe porque existe a família, e a família existe porque existe o casamento. Então, o casamento é uma verdadeira bênção de Deus, é uma coisa maravilhosa, grandiosa, e no livro de Provérbios, o casamento ele é comparado à sabedoria, ou ao valor que a sabedoria tem. Portanto, uma das maneiras de nós nos tornarmos sábios é através do casamento. Salomão aqui está falando sobre a esposa, mas esse assunto pode ser aplicado também ao marido, né, ao homem. Ele fala que 2 coisas muito importantes. Primeiro, que uma esposa prudente é concedida pelo Senhor, é dada por Ele como um presente na sua ação providencial. Ele diz que é um favor especial de Deus, que essa esposa ela é muito valiosa,
mais valiosa do que receber casas, propriedades, riquezas, herança. E também ele diz uma coisa muito séria, que é difícil encontrar uma esposa prudente, uma esposa excelente. Somente Deus pode prover uma mulher tão excelente como um presente inestimável, né, dada por Ele a um homem. Nós vivemos uma época em que muitas pessoas estão ficando solteiras ou optando por permanecer solteiras. Mas o livro de Provérbios diz que esse não é o melhor modo de viver e que permanecer solteiro não é vantajoso. A Bíblia nos mostra no livro de Gênesis que quando Deus criou o homem, colocou o homem no jardim do Éden para cuidar daquele jardim, para administrá-lo. O homem tinha um relacionamento perfeito com Deus, com a natureza, mas Deus viu que não era bom que o homem estivesse só. Então, Adão, mesmo com todos os privilégios que ele tinha, com aquele lugar maravilhoso, um relacionamento íntimo com Deus, ele precisava de uma companhia, de uma companheira, uma pessoa que estivesse à altura de acompanhá-lo, de ajudá-lo a cumprir os propósitos que Deus planejou para ele, para a sua vida, e que pudesse ajudá-lo também a ter uma felicidade plena nesta vida. Então Deus criou a mulher. Deus retirou uma costela de Adão e fez dela a mulher. E Deus apresentou aquela mulher a Adão, e assim aconteceu o primeiro casamento. A Bíblia nos ensina que duas pessoas são melhor do que uma. Independente do que hoje se fala sobre as vantagens de estar solteiro, de permanecer solteiro para trabalhar, ganhar dinheiro ou ter liberdade, a Bíblia não fala isso. A Bíblia fala que o casamento é o grande estado de excelência e Deus realizou o casamento, Deus planejou o casamento para a felicidade do homem e da mulher. Nós não queremos dizer com isso que ficar solteiro é ser uma pessoa inferior, é desmerecer essa condição. Não é isso que nós estamos dizendo. Jesus não casou, Jesus permaneceu solteiro. E na Bíblia, o apóstolo Paulo, ele fala das vantagens de se permanecer solteiro na sua carta aos Coríntios, no capítulo 7, o verso 32 ao 34, o apóstolo Paulo diz assim: gostaria de vê-los livres de preocupações. O homem que não é casado preocupa-se com as coisas do Senhor, em como agradar ao Senhor, mas o homem casado preocupa-se com as coisas deste mundo, em como agradar sua mulher, e está dividido. Tanto a mulher não casada como a virgem preocupam-se com as coisas do Senhor, para serem santas no corpo e no espírito. Mas a casada preocupa-se com as coisas deste mundo, em como agradar seu marido. A Bíblia nos mostra que ficar solteiro é um dom, é uma vocação, é também um presente de Deus, um presente da sua graça, algo maravilhoso, para que o solteiro use essa condição para servir a Deus, para agradar a Deus, para viver uma vida de santidade. Nós temos então aquelas
pessoas que receberam esse dom, temos também aquelas pessoas que optaram por ficar solteiros, por viverem assim, e temos aqueles que desejam casar, mas não encontraram ainda a sua outra parte. E alguns, esses que sentem esse desejo e essa necessidade, alguns vivem frustrados e ansiosos para encontrar, então, a sua outra metade. Temos também aqueles que estão deixando para casar depois da faculdade, depois de ter um bom emprego, ter um bom salário, aqueles que deixam para depois, para aproveitarem a vida de solteiro, liberdade, curtir os prazeres da vida, né, aproveitar a sua juventude. Mas há um perigo nisso, é que ser solteiro aos 20 anos é muito diferente de ser solteiro aos 30 anos. E ser solteiro aos 30 anos é muito diferente de ser solteiro aos 40 anos. Também é muito diferente ser solteiro aos 60 anos ou 70. O solteiro, ele vive muitas lutas com a sua solidão, sexualidade, e muitas vezes ele fica em desobediência aos propósitos de Deus, aos padrões de Deus para a vida cristã, para a vida daqueles que temem a Deus. Então, o casamento, ele é colocado na Bíblia como norma, como um presente amoroso de Deus para a humanidade e o principal meio de atender às necessidades de intimidade do homem e da mulher. A desvalorização do casamento é o que tem tornado a sociedade mais doente, mais violenta e mais pecadora. Isso deve levar os solteiros a refletirem e a entenderem que o propósito de Deus, que a vontade de Deus é que eles se casem. Mas também muitas pessoas casadas reclamam da vida a dois e se tornaram pessoas infelizes. Nem todas as pessoas casadas valorizam o casamento. Muitas estão desiludidas, amarguradas, frustradas. E a pergunta é, como algo tão valioso, tão importante, tão belo, e criado por Deus para exaltar a glória de Deus, pode ser motivo de infelicidade ou de tristeza? A resposta só pode ser por causa do pecado, do orgulho, que Jesus falou quando questionaram Jesus sobre o divórcio, e Jesus diz que a autorização do divórcio foi dada por Deus por causa da dureza do coração do homem. Então, muitas pessoas que estão infelizes no estado de casados, ou que abandonaram, né, o casamento através de um divórcio, não quer dizer que o casamento não é algo bom, não é algo maravilhoso, grandioso, e isso está relacionado à dureza no coração, ao pecado no coração do homem. É essa dureza que destrói a felicidade do casamento, que leva ao adultério, que leva à traição, que leva à perda da alegria, à falta de perdão, e a pessoa não vive um casamento feliz. A Bíblia, ela exalta o casamento e ela coloca várias vantagens de ser casado. Eu queria ler em Eclesiastes, no capítulo 4, de 9 a 12,
Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo, não haverá outro que o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só como se aquentará? E se alguém prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. E o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Também em 1 Coríntios 7:2 fala: mas por causa da imoralidade, cada um deve ter sua esposa, e cada mulher o seu próprio marido. Então a Bíblia coloca uma série de vantagens relacionadas à vida dois, ao casamento, mostrando que esse é um estado superior, uma maneira de viver dentro de um mundo pecaminoso e de uma sociedade corrompida, onde os dois vão enfrentar várias lutas, várias dificuldades, vão, inclusive, vencer a imoralidade e vão poder constituir uma família e viver o padrão de Deus nas suas vidas. O texto de Provérbios fala que uma esposa excelente, uma esposa prudente, é um presente de Deus, é uma bênção de Deus, é uma herança, é um favor que Deus nos faz. O que seria uma mulher, então, excelente, ou uma esposa prudente? A ideia aqui é de uma mulher com um caráter nobre, uma mulher comprometida com Deus, que entende o compromisso com seu marido e com sua família. Ela é ajudadora, ela é parceira, ela é confidente do seu esposo, ela é uma boa mulher, é amável, é pura, é simpática, tem virtudes. Ela é boa para o seu marido fisicamente, socialmente, financeiramente e espiritualmente. Em Gênesis, quando Deus criou o homem e a mulher, o texto diz assim: então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só, farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Em Gênesis 2, disse então o homem, quando Deus apresentou a mulher a ele e entregou Eva a ele: esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher e se tornarão uma só carne. Então, o homem precisa de uma mulher ajudadora, de alguém que o apoie nas suas responsabilidades, no seu trabalho, que traga para a sua vida emoção, calor, beleza, uma apoiadora que o apoia nas suas situações difíceis da vida, em momentos de grande luta, nos tempos de insegurança, de inquietação, que o ajude nos seus erros a consertá-los, nos seus fracassos a se levantar. Uma mulher que o ama, que o aceita e que vive com ele uma intimidade, uma amizade, vive emoções físicas, sexuais, sociais. Ela o abraça, ela traz palavras de alegria, há riso nesse relacionamento, há carinho. Um entende e procura satisfazer o desejo do outro, há respeito entre eles, há confiança, há intimidade.
o homem aprende a ser líder e ela se submete à sua liderança. Ele tem uma companheira para se divertir, para se alegrar. Ela o ajuda, cuidando dele e satisfazendo os desejos do seu coração. Então é isso que a Bíblia fala sobre achar uma mulher excelente, uma mulher boa. Existe uma frase muito famosa falando sobre uma boa esposa. Essa frase, né, diz o seguinte: uma boa esposa, ela é a amante do seu jovem esposo. Ela é a companheira do seu esposo na maturidade. E ela é a enfermeira do seu esposo na velhice. Amante, companheira e enfermeira ou cuidadora. É interessante que o próprio Salomão, que exalta, né, essa mulher e o casamento, ele também alerta no livro de Provérbios a algumas mulheres que nós não devemos nos aproximar nem nos casar, porque elas vão trazer problemas para a nossa vida. Ele fala da mulher do outro, da estranha ou da adúltera. Eu não devo me aproximar, eu não devo desejar, eu não devo me apaixonar por uma mulher que pertence a outro homem. Isso vai trazer sérias consequências. Uma mulher maldosa, ardilosa, amargurada, uma mulher má, não devemos nos aproximar dela. Uma mulher louca, que não tem juízo, uma mulher sem noção das coisas, uma mulher rixosa e briguenta. Então ele mostra que existem mulheres que não servem para casar, que esse casamento vai trazer problemas, vai trazer sofrimento, vai trazer tristeza e decepção. Por isso que a mulher que nós devemos buscar para casar, ela deve ser excelente, ela deve ser uma mulher boa. E a questão é, como eu vou encontrar então essa mulher para casar e para viver o padrão de Deus e ser feliz? Algumas coisas que nós devemos entender e colocá-la em prática. Devemos buscar a direção de Deus através da oração. Aquele solteiro que quer casar precisa orar, precisa pedir orientação e direção de Deus. Precisa pedir a Deus que Deus guie os seus passos para encontrar essa pessoa. Mas também precisa seguir as orientações de Deus na sua palavra. O que a Bíblia fala sobre responsabilidades, relacionamentos e qual é o padrão de Deus para nós. Quando nós estamos procurando uma pessoa, uma mulher virtuosa, uma mulher excelente, uma mulher bondosa, nós devemos colocar Deus nesse processo. A busca não deve ser guiada somente pelos meus olhos, pelo meu coração, mas é preciso ser guiada com oração, conselhos dos pais, de amigos que já casaram, de pessoas que têm uma vida comprometida com Deus. Então eu preciso ouvir orientações, ouvir pessoas, eu preciso ouvir Deus para poder fazer a escolha certa. Uma das coisas que a Bíblia nos chama a atenção é que a beleza não deve ser o critério principal para se escolher uma esposa. Lá em Provérbios mesmo, no capítulo 31, verso 30, Salomão diz o seguinte: a beleza é enganosa e a formosura é passageira,
mas a mulher que teme ao Senhor será elogiada. Hoje se valoriza muito a questão da beleza física e a ideia de que tem que ser algo que atraia, mas nós devemos orar para que Deus nos mostre a pessoa certa. E esse critério de beleza, de formosura, ele é muito perigoso. Devemos procurar uma mulher que possua virtudes, né? Em Provérbios, no capítulo 12, verso 4, Salomão também diz o seguinte: a mulher virtuosa é a coroa do seu marido, mas a que o envergonha é como podridão nos seus ossos. Então, um dos critérios para escolher é ver a virtude na vida dessa mulher e procurar, então, ver se ela é comprometida com Deus, se ela teme a Deus, se ela é uma pessoa pura, se ela possui integridade moral, é uma pessoa disciplinada, é uma pessoa séria. A Bíblia também proíbe que o cristão case com um não cristão, né? O casamento ele deve ser feito no Senhor. Então, se eu quero encontrar a pessoa certa, eu não posso casar com quem não tem o temor a Deus, com quem não conhece a Deus. Eu não devo viver uma vida dissoluta. Se eu sou solteiro, não é motivo para eu sair com qualquer pessoa, para ter relacionamentos passageiros. Eu tenho que ser sério no meu comportamento, nos meus relacionamentos, porque essa mulher virtuosa, essa mulher bondosa é um presente de Deus. É Deus quem nos mostra e é Deus quem nos concede esse presente para sermos felizes. Portanto, eu tenho que ter um namoro santo, um namoro puro, com respeito, para que eu possa valorizar essa pessoa que está comigo e realmente compreender se ela é a pessoa que Deus quer que eu case. Eu não devo ser influenciado com ideias erradas sobre o casamento, como divertimento, simplesmente a busca pelo prazer, ou uma coisa que pode dar certo ou não, como algo sem compromisso. Eu tenho que considerar o casamento como algo excelente, que vai glorificar a Deus e que vamos assim cumprir o propósito de Deus. O jovem não deve ter medo de casar. Muita coisa vai ser construída a partir do casamento e não antes do casamento. E essa ideia de que eu tenho que estar em condições, um bom emprego, uma casa, um formado, é uma ideia muito perigosa, porque muita coisa que nós vamos conquistar nessa vida, nós vamos aperfeiçoar, vem no casamento e não antes. O casamento é uma bênção de Deus, é algo que vai nos ajudar a vivermos o propósito de Deus. Para os que são casados, também queremos deixar uma palavra. Quem é casado, saiba que você é uma pessoa abençoada. Você recebeu uma bênção de Deus e você deve ser agradecido a Deus pelo seu cônjuge. Se você acha que a sua esposa não é perfeita, não está dentro desses critérios que foram estabelecidos aqui, você, como casado, tem o privilégio agora de cuidar da sua esposa, de ajudá-la a ser uma mulher segundo o padrão de Deus, segundo a vontade de Deus, cuidar dela de maneira bíblica, da maneira que Deus quer. Lá em Efésios, no capítulo 5, verso 25 a 27, Paulo diz o seguinte: maridos, amem suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela,
para santificá-la, tendo-a purificada pelo lavar da água, mediante a palavra, e apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga, ou coisa semelhante. Então, você é casado? Ame sua esposa, santifique-a, purifique, cuide dela, torne ela uma mulher feliz e viva então a felicidade com ela e o padrão de Deus para a sua vida. Você não deve nunca ver o casamento como algo ruim, como algo negativo, como algo que não vai ajudar você. Isso é um erro e essa é uma visão mundana do casamento. Devemos vê-lo como um tesouro, como um favor de Deus. Aquela pessoa que Deus nos deu, Ele nos deu por graça, por misericórdia, para nos abençoar, para sermos felizes, para vivermos uma vida cheia de aventuras, de lutas, mas de comunhão, de crescimento, de intimidade. E nós devemos, os que somos casados, nos alegrar por estarmos participando desse maravilhoso projeto de Deus, que é a família, que foi criado por Deus para formar uma sociedade, para edificar uma sociedade e abençoar o homem. O casamento é mais valioso do que casa, dinheiro, qualquer outro bem material. A felicidade no casamento está na relação, na intimidade entre duas pessoas, e não o que eles têm em termos materiais, em termos de bens. O casamento é fundamental para a nossa paz, para a nossa alegria, para a nossa vida nesse mundo de desafios, de pecado. A sociedade é abençoada através do nosso casamento, através dos nossos filhos, através dessa estabilidade do lar. O casamento é um sinal do favor de Deus. Então, o texto de Provérbios, ele vai nos apresentar a nossa esposa como uma bênção de Deus, como algo maravilhoso, que faz parte de um projeto de Deus para a nossa vida. E nós devemos exaltar, honrar o estado do casamento. Os que são solteiros devem casar. Se você já encontrou a pessoa, namorada, case. Os que estão casados devem renovar essa alegria, esse vigor do casamento e se alegrar na presença de Deus. E nós devemos ajudar aqueles casais que estão com dificuldade, desanimados, orando por eles e mostrando para eles a dignidade, a beleza do casamento. Que Deus nos abençoe. Deus, somente Deus, criou o mundo e o que nele há. Eu sei que pode respirar, existe pra mostrar a glória do Senhor. Deus, somente Deus, os seus desígnios pode revelar, os seus mistérios